E aí, gente, olha só. eh, Essa aula aqui, então, é uma complementação ao conteúdo ali que a gente teve sobre os fósseis. História de transformações, é assim que está no LDI de vocês. Eu não mudei o título porque eu não achei muito interessante esse título, mas também não achei outro que coubesse aí. Então, olha só. O estudo dos seres vivos existentes no passado, comparados àqueles que existem atualmente, permite que seja formulada uma história devido às pistas reveladas pelos fósseis. É aquela história que eu falei para vocês, né? Que o estudo dos fósseis nos permitem conhecer melhor a história do planeta Terra, desde o relevo até os animais e as plantas que habitaram o planeta Terra antes de nós. Assim, são compreendidas algumas das transformações nos seres vivos até que se tornassem como são hoje, além de auxiliar a entender as modificações pelas quais a própria Terra passou ao longo de milhões de anos. Bom, quando na nossa aula de relevo, formação da crosta terrestre, vocês têm que ter na cabeça isso também. O planeta Terra ele está em constante transformação. Só que essa transformação ela é muito lenta. Então a gente o tempo humano não nos permite observar isso. O tempo geológico ele é muito maior do que o tempo humano. Uma coisa que a gente consegue observar é assim, por exemplo, a atividade humana faz a extração de rochas numa montanha. Eu já dei esse exemplo para vocês ali em Biguaçu, por exemplo, aqui perto de Florianópolis e perto do Governador Celso Ramos. Sempre quando eu vou para a escola, eu passo por ali e vejo um morro que está sendo degradado para obtenção de rochas, rochas que serão usadas na construção civil. Ah, Daqui a alguns anos, aquele morro não vai mais existir, porque o ser humano vai ter destruído ele, vai ter utilizado ele para obtenção de rocha. Então isso é uma transformação que o planeta Terra sofre, né? Só que a atividade humana faz isso muito mais rápido. Se a gente deixar para o próprio planeta Terra é, ter assim o curso natural dele, a vida natural dele, aí é muito mais lento, ok? A história da Terra e a história dos seres vivos que já existiram nesse planeta são os objetos de estudo da geologia e da paleontologia. Bom, vamos ver o que são esses dois. A paleontologia vocês já conhecem, né, da aula de fósseis ali. Geologia é a ciência que estuda a origem, a formação, a composição e os processos de transformações do planeta Terra. Então ali, por exemplo, nessa imagem aqui tem um geólogo, que são os profissionais que trabalham com geologia, fazendo algumas observações aqui sobre o relevo, né? Então é aquilo que eu falei, ah, essa montanha aqui nem sempre ela esteve aqui, esse lago nem sempre ele esteve aqui, né? Talvez alguns 100 milhões de anos atrás isso aqui fosse diferente. E daqui a alguns milhões de anos no futuro, isso aqui vai mudar também, isso aqui vai ser diferente. E a paleontologia é o estudo do desenvolvimento da vida no decorrer do tempo geológico, que é o estudo dos fósseis. Ela tem como principal objeto de estudo os fósseis. Né? O tempo geológico é o tempo da Terra. Né? Vocês sabem que a Terra tem bilhões de anos. Então, o planeta Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos, por isso é utilizada a escala de tempo geológico para compreender sua história, a qual é dividida em éons, eras, períodos, épocas e idades. Isso aqui é um objeto de estudo também da disciplina de geografia, né, de vocês. Se vocês ainda não estão aprendendo isso aqui, vocês vão aprender melhor sobre isso aqui. As divisões são feitas considerando os grandes eventos ocorridos. Então, olha só. Aqui, nessa imagem aqui, a gente tem milhões de anos. Atualidade é o período que nós estamos vivendo agora.
Mas se a gente for aqui embaixo nessa escala, ó, 4.550. Isso aqui quer dizer 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? Então a gente tem aqui o éon, que seria aqui, ó, o período é, pré-crâmbico, aí dividido por esse ardeano, arcaico. Isso aqui vocês vão aprender melhor em geografia, né? Aí depois aqui, ó, a partir de 500 milhões de anos para cá, que é mais recente. Então, ó, de 4,5 bilhões para 500 milhões de anos. Então, pulou 4 bilhões de anos. Aí a gente entra nesse período aqui, né, que não dá para ler direito, Fanerozoico. Aí a gente tem a era Paleozoica, a era Mesozoica e a era Cenozoica. Nós vivemos aqui na era Mesozoica, no período quaternário. Bom, nessa outra imagem, olha só, a gente tem essa mesma pirâmide aqui, essa estrutura dessa imagem que eu mostro para vocês, só que daí de uma forma diferente, né? Ó, aqui, por exemplo, tá, a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos atrás, né? Aqui para trás. Então não existia vida, não existia nada. Porque lembra quando eu mostrei para vocês como que ocorreu a formação da crosta terrestre? Era muito quente, não tinha terra, era só fogo, né? Era mares de fogo, assim. E aí depois que foram surgindo a água, montanhas e tal. Somente quando surgiu a água é que daí começou a surgir a vida, né? Então os primeiros seres vivos que surgiram aqui, né, eles eram do período Paleozoico, né? Que é de 500 milhões de anos atrás. É a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó? De 4 bilhões de anos atrás até aqui, mais ou menos 500 milhões de anos atrás, não existia vida. A vida ela começou a surgir aqui nesse período crâmbico, tá? Então, ó, período câmbrico aqui, ó, da era paleozoica. E aí foram surgindo, 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 surgindo e cada vez mais se diferenciando. Aí houve uma grande extinção desses animais aqui. E aí, depois dessa grande extinção, tem o período Mesozoico, que é o período, daí a era Mesozoica, com o período Triássico, quer ver, ó? Ó, era Mesozoica, período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Os dinossauros surgiram aqui no Jurássico, ó. Então, Triássico, os primeiros répteis surgiram aqui, aí Jurássico, os dinossauros, aí o Cretáceo surgiram aqui alguns outros répteis, e houve ó, a grande extinção, né, dos dinossauros. Aí começa o período, a era Cenozoica, com os vários outros períodos aqui, até nós aqui, seres humanos, né? Então, por isso que a paleontologia e a geologia, elas gostam, quem trabalha com isso gosta de escavar, porque escavando a gente encontra vestígios, a gente encontra fósseis. Né? Isso aqui também ó, são rochas sedimentares, umas sobrepostas às outras. Né? Como aquele vídeo que eu mostrei na aula anterior sobre fósseis, dos paleontólogos que descobriram um fóssil aqui em Três Barras, cidade de Santa Catarina, e só foi possível isso porque a gente está em período de estiagem, período de seca. Então o rio secou e aí foi o leito do rio, né? Agora dá para ver o leito do rio com essas rochas sedimentares e aí com é, fósseis de animais que viveram antes dos dinossauros. São animais que viveram aqui nesse período Triássico, tá? Ó, e os dinossauros eram do período Jurássico. Então, os fósseis são encontrados em expedições científicas e é possível determinar a idade deles, bem como incluí-los em um tempo geológico específico. Isso é com o uso de tecnologia. Por exemplo, a camada de solo onde se encontra o dinossauro representa o período geológico do qual esse grupo de animais existiu. Né? Então, eles estão nesse período aqui, nessa era mesozoica, período jurássico, e eles se encontram aqui. E aí, com tecnologia, equipamentos bastante modernos, a gente consegue identificar em qual período esses animais ou esses fósseis que sejam viveram. Como resultado de centenas de anos estudando fósseis, os cientistas elaboraram uma relação entre o tempo geológico e os seres vivos que surgiram e viveram em determinado período geológico. Observe a imagem. Isso aqui é uma imagem que está na apostila de vocês.
mas é que ela não é completa igual essa aqui, tá? Ou essa aqui. Mas ó, ela tá mostrando a era paleozoica. Quer ver, ó? Ó, era paleozoica. Aí tem o cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano. Então é paleozoica, ó, antes dos dinossauros, está mostrando todas essas é, eras aqui, períodos. Ó, ou aqui, ó, era paleozoica, aí todos esses períodos aqui, né? Então alguns animais que viveram aqui nessa era paleozoica são antes dos dinossauros. Eles também sofreram uma grande extinção. Né? Então aqui ó, no período cambriano a gente tem os trilobitas, água-viva, peixes, ordoviciano, plantas terrestres, animais com conchas, e aí vai, né? Até chegar ao período permiano aqui, onde surgiram os primeiros fósseis, desculpa, os primeiros répteis. Então aquele mesossauro, aquele fóssil de um réptil que foi encontrado recentemente aqui em Santa Catarina, ele viveu aqui nesse período aqui, ó, permiano, tá? Onde os répteis viviam aqui no planeta Terra. Aqui uma outra imagem só para mostrar, né, essas eras e períodos aqui, e só para destacar aqui a mais recente, olha só, onde o homem surgiu, né? Então, aí tiveram os primeiros mamíferos, baleias são mamíferos, né? Aí gatos, cachorros, cavalos e tal. O Homo sapiens, nós, homens, ó, nós surgimos há 10 mil anos atrás, tá vendo? E aí, olha só, o presente aqui é a civilização humana moderna, né? Então é bem só para mostrar para vocês a evolução. Bom, mas aí na apostila tem ali, né? Mas em que regiões do mundo os fósseis podem se formar? Eles podem estar nas regiões mais diversas e seu estudo conduz a explicações de como eram os ecossistemas. O ecossistema é o ambiente ali onde eles viviam, onde nós vivemos. Como os seres viviam e como eles se comportavam. No Brasil, por exemplo, em várias regiões já foram encontrados fósseis de diferentes espécies que ajudam a entender como era o ambiente milhões de anos atrás. Legal que na aula de fósseis eu mostrei para vocês que recentemente foi encontrado um fóssil aqui na região de Santa Catarina, né? Luzia é um exemplo. Esse foi o apelido dado ao fóssil de ser humano mais antigo encontrado na América do Sul, em uma gruta no estado de Minas Gerais, e que ajuda a contar a história dos seres humanos. Então, ó, aqui, ó, deixa eu mostrar. Minas Gerais, né? Esse estado aqui, bem grande, um dos maiores estados do Brasil. Aqui tem muitas cavernas, grutas, né? E ali então foi encontrado o fóssil aqui ó, crânio de Luzia, fóssil de ser humano, que era uma mulher, mais antigo encontrado na América do Sul. Parte dos ossos desse crânio foi danificado no incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro em setembro de 2018. Então, Brasil também. A gente encontra fóssil de civilizações antigas, de dinossauros, de animais que viveram antes dos dinossauros, de muita coisa. Ó, portanto, com base no estudo da composição das camadas do solo e das geleiras nos polos, de esqueletos, conchas, carapaças, resíduos vegetais que fossilizaram e são encontrados no solo e entre as rochas, a história da Terra é escrita pelos cientistas. Né? Então, aquilo que eu falei assim, ó, ao cavar, ao explorar aqui a terra, às vezes não precisa nem cavar, né? Como foi o caso ali em Três Barras, norte aqui de Santa Catarina. O rio secou e aí as pessoas viram ali aquelas rochas sedimentares que tinham um fóssil, né? Então às vezes não precisa nem cavar. Um outro lugar onde esses fósseis podem estar e estão escondidos também são nas geleiras, ó. Tá? Geleiras, massas sucessivas de neves compactadas que se acumularam em diferentes épocas, podem medir vários quilômetros de espessura. Geleira é muito parecido também igual a formação das rochas sedimentares. Em locais onde neva,
Aqui, por exemplo, no caso do sul da América do Sul, né? Argentina, Chile. Se um animal morre num ambiente desse gelado ali e o corpo fica exposto, aí começa a cair neve, muita neve em cima dele, então esse animal vai ser preservado, né? Vai ter um fóssil ali, tá? Porque você sabe, um gelo conserva um animal, né? Então nas geleiras, nos polos terrestres também a gente tem bastante fósseis, diferentes tipos de fósseis. Olha essa imagem que está na própria apostila de vocês. Fóssil de planta, impressão de folha em rocha. Então isso aqui provavelmente aconteceu também num local frio, onde ocorreu a deposição de neve. Porque uma folha ela é um ser muito mais frágil, né? E pode ser degradada muito rapidamente. Então é isso, gente, beleza? Assim a gente fecha o primeiro bimestre e as próximas aulas já serão sobre os conteúdos do segundo bimestre. Um abraço.